Pessoal, vou estar apresentando a vocês aqui uma broncazinha que eu peguei aqui com esse amplificador. Então nós temos aqui um amplificador de áudio. Amplificador de áudio H-Buster Pro Power HBM 2300. Amplificador automotivo de alta fidelidade, 2 canais, potência de saída, 2 saídas de 350 watts em 2 ohms. Então ele não é modelo tão atual devido ao tamanho dele aqui, você já percebe. A potência de saída dele, nós temos 2 saídas de 350 watts em 2 ohms. Então se você ligar em 4 ohms já vai, digamos assim, cair essa potência bastante. Mas não é o detalhe que nós vamos entrar aqui. Seria o que? Inicialmente chegou para mim essa potência e ela estava em proteção. Então uma luzinha vermelha aqui, indicadora de estado da potência, ou seja, ligado em proteção, clipe, alguma coisa, estava me indicando vermelhazinha, que seria indicando proteção. Então o que é que eu fiz inicialmente? Eu liguei ela na minha fonte bancada. Ela precisa de uma média de 2 amperes para dar partida na fonte. Abaixo disso, a própria fonte entende que a corrente está baixa e ela não chega a, digamos assim, a oscilar e segurar o circuito. Então, regulei minha fonte bancada aqui em 2 amperes, alimentei ela, liguei o remoto, ela acionou, porém, em proteção. Então, pessoal, eu liguei aqui só para já inicialmente perceber algum detalhe. O cliente já me mencionou que ela estava acendendo a luz vermelha e não funcionava. Então, beleza. Verifiquei curto aqui nos transistores de saída e não percebi um curto neles, né? Então, beleza. Vou sair aqui do setor de saída de áudio e vim olhar a fonte. Então percebi que aqui nós temos aqui os MOSFET que vão estar recebendo a tensão da bateria, fazendo essa tensão oscilar, chaveando eles para o transformador na saída dele entregando para 2 diodos. Então poderia ter problema nesse transformador, em algum desses MOSFET, nos diodos, algum capacitor aqui e por aí vai. Mas beleza. Então inicialmente o que é que eu fiz? Liguei, percebi que estava, além de acionando proteção, tendo uma queda de tensão significativa na minha fonte. A minha fonte estava programada ali com a saída para 12 volts, 2 amperes. Então eu percebi que ela estava tendo o consumo dos 2 amperes e a tensão de 12 caindo para próximo de 9. Então um consumo alto a ponto de ter queda de tensão da fonte. Beleza. Deixei ligada por um pouquíssimo tempo e fiquei observando aqui esses MOSFET. Percebi que eles aqueciam rapidinho. Então desliguei a fonte, fiz uma análise aqui nesses MOSFET se não tinha algum curto, não percebi. Os transistores aqui novamente eu repeti a análise, não vi curto neles. Então o que é que eu fiz? Optei por, como eu não percebi curto na saída de áudio, a maioria desses problemas às vezes é a própria saída com problema, removi a saída. Comecei por esse lado aqui, não cheguei nem a remover esse lado aqui. Eu cheguei a remover esse lado, aí como eu tenho um testadorzinho aqui, ó, já fui removendo e trazendo para o testador. Eu percebi que tinha uma saída aqui, apenas o ganho delas é bem baixo, mas não apresentava problema na questão que o próprio medidorzinho aqui me identificava um transistor. Beleza. Então, eu fiz um teste com eles, aplicando tensão neles direto na fonte de bancada. E percebi que tinha alguns que estavam dando uma certa fuga de corrente, né? Então, entre base e coletor, emissor e base, bagunçou. Então, no próprio teste, eles já queimaram. Deixa eu ver até onde eles estão aqui. Estão aqui eles. Pronto. Esses 4, ou seja, tá até os 4 aqui que eu troquei e botei novos. Tá o carreirãozinho aqui dos 4. Todos novos. Esses 2 dos cantos aqui estão bons ainda. Então, um par PNP e um par NPN. Eu estou mencionando aqui, mas não estou certo se é o PNP esse ou é esse não. Tem que verificar aqui
invertendo ela. Estou dando só um exemplo para vocês. Então aqui eu teria uma divisão, canal positivo e canal negativo. Trabalhando, na verdade, em conjunto para entregar o amplificamento aqui na saída. Então, após analisar eles, eu fui observando, tirei todos eles. Você vê que as soldas estão todas limpas. Tirei todos eles fora e percebi esses com baixo ganho, em consideração os outros, e também com uma certa fuga já. Alguns nem fuga tinha, mas como o ganho estava tão baixo, eu já removi eles. Esses transistores são o par PT35 e o PT36. São os que está o original nelas aí, viu? PT35 e PT36. Deixa eu confirmar aqui um papelzinho da anotação que eu fiz. Então tá aqui. PT35 e PT36. Eu não encontrei o PT35 e PT36, então comprei um substituto. Teriam aproximadamente as mesmas características deles, que seriam substituto para o PT36, seria o 15033. Transistor NPN. Então, PT36 é um transistor NPN, foi substituto por o 15033. Beleza. Então estão nesse lado aqui os PT36. Na verdade estão lá, ó. Estão de frente a mim lá. Ó. PT36, PT36, que eram os que estavam na fonte, e os dois que eu substituí, que no caso é o 15033. E aqui nós temos PT35, PT35 e os dois substitutos que eu coloquei, que é o 15032. Então, o 15032 é substituto do PT35 e o 15033 é substituto do PT36. Ou o inverso. O 15033 seria substituído pelo PT36. Por aí vai. Então, isso aqui é só para vocês verem. Então, eu vou estar ligando aqui, ela aqui, alimentando ela, fazendo funcionar. Não vou aplicar áudio agora inicialmente, é só mostrar uns detalhes aqui a vocês, para vocês verem a ideia. Então, vamos alimentar ela aqui com a fonte bancada, pessoal. A fonte bancada está regulada aqui em 12.7 volts. 2.68, 2.6. É uma tensão normal de uma bateria, digamos. Esse terminal do lado seria meu negativo, beleza? Garrinho de jacaré negativo. E aqui eu teria a entrada positiva. Essa mais por centro aqui, pro lado, na verdade, digamos assim, mais para o lado do fusível. Beleza. Deixa eu deixar ela um pouquinho posicionada aqui. Deixa eu ver se nós estamos tendo uma focalização boa. Vou mostrar uma extensão aqui para vocês verem uma coisa. Então tá beleza. Então eu vou estar ligando minha fonte bancada. Nós temos o LED indicadorzinho que seria esse daqui. Não sei se vai dar para perceber, modo claro das lâmpadas nele. Minha fonte bancada está acionada, porém está chegando já a tensão aqui. Então vou ligar meu multímetro. Vamos só confirmar o que nós está recebendo lá na entrada, onde seria, no caso, uma bateria conectada ao circuito aqui. Teríamos um negativo para lá e o positivo aqui. Ó. Tensão para baixo, 20 volts. Nós teríamos 12.71 volts. Pronto, 12.7 volts na entrada. Porém, vamos aqui nos transistores. Lembrando que eu não dei start na fonte ainda, ou seja, o remote da fonte não foi acionado. Vou testar aqui no... Sim, eu vou mencionar uma coisa a vocês. Que é quem é base, coletor, quem é emissor desses transistores. Aqui em questão, eu teria aqui pino 1, pino 2 e pino 3. Vou mostrar eles aqui de frente para vocês verem. Ele de frente eu teria pino 1, 2 e 3. Invertendo ele, como eles estão invertidos aqui de cabeça para baixo, eu teria aqui pino 1, 2 e 3. Pino 1 desse transistor, PT35 ou o PT36, o pino 1 deles é a base, pino 2, que é o do meio, é o coletor, e o pino 3, que é o último do canto aqui, seria emissor. Então, olhando ele de frente, continua o padrão. Pino 1, 2, 3, base, coletor e emissor, tanto o PT35 quanto o PT36. Apenas um é NPN e o outro é PNP. Por aí vai. Então, vamos ver as tensões que nós temos aqui neles, sem ter dado start na fonte. Eu vou medir pelo pino embaixo, porque não tem perigo de escorregar aqui e eu levar a ponteira para o outro pino de solda ali perto. Então, vou medir do pino 1, que seria de base, para coletor.
Vou medir em cima do pino de sola para vocês verem. De base para coletor, tenho 0,10 volts, ou seja, praticamente nada, ou seja, a fonte está desligada. No segundo transistor, tenho 0 volts. Uma oscilaçãozinha ali até erro do próprio aparelho, então é desprezível 0,1 volts, 0,2. Ou seja, existe algum valor de tensão? Existe, mas é tão baixinho que eu vou baixando a escala aqui para nós ver qual seria realmente mais ou menos esse valor aqui. Lembrando que o amplificador está desligado. 0,031 volts. Então, você vê que está sem tensão. E de base para coletor, 0,042. E de coletor para emissor, 0,226 volts. Então, aqui você vê de coletor para emissor, eu tenho uma certa tensão de um valorzinho um pouco mais alto. Lembrando que a fonte está inativa. Mas tem um valorzinho de tensão. Então, eu vou botar aqui nas 200 milivolts. Ver se nós temos uma precisão ali no valor. De base para coletor. Ó, na escala de milivolts, ó, 60 milivolts. Na saída de áudio, não deve ter tensão aqui, mas é quase impossível não ter, sei lá qual que seja o valor. 0,007 milivolts. Lembrando que a saída também está desligada, pessoal. Então não está funcionando essa fonte aqui, que seria um amplificador de saída. Eu estou só mostrando a vocês, para ter uma certa referência, com o amplificador mesmo desligado, tem um certo valorzinho de tensão. Então aqui eu já tive uma tensãozinha de base para coletor, um pouquinho maior do que a escala de 200 milivolts. E coletor para emissor, também um pouquinho maior. Então estou vendo que nesses daqui, ó, tá vendo? Coletor para emissor, um pouquinho maior, o multímetro não chegou a ler. E de base para coletor, também não conseguiu ler. Então eu vou aumentar um pouquinho. Deixa eu conferir. Esses aqui são os PT36 com... Ó, PT36 com os 15033, que é o transistor NPN. A base é positiva, emissor e coletor é o sinal de entrada de alimentação, na verdade, entre coletor e emissor, mas que a base seria positiva no caso desse daqui. Seria o primeiro pino aqui, ó. Sempre um sinal positivo aqui, e os demais seriam os negativos para amplificação. Ó, 18 milivolts. Como a base mantém o sinal da base dele de todos eles aí, ó. Ó, 16 milivolts. Estou medindo de base para coletor, pessoal. De base para emissor, 18. Base para emissor, 16 ponto alguma coisinha. De base para emissor, 16 alguma coisinha. De base para emissor, 17 alguma coisinha milivolts. Então vou medir os PNP. Seria a base positiva. Ó, na verdade aqui são... o PNP, que na verdade a base é negativa. Ó, de base para coletor, 14 milivolts. De base para emissor, 180 e poucos. Base para coletor. Então você vê que a fonte não está um negócio confiável na questão de leitura, mas você vê que tem um certo valorzinho de tensão aí. Eu vou dar startzinho na fonte, só mostrar a vocês só para ter uma ideiazinha que, mesmo desligado, tem um certo consumozinho na fonte. A fonte principal aqui vai funcionar agora, vamos lá, eu vou dar start aqui com o remoto e vou tentar escurecer aqui o LEDzinho para ver se nós conseguimos pegar a iluminação dele, viu, pessoal? Então inicialmente ele liga vermelho, a fonte dá ó. Vou ver se está pegando na câmera, se não pegar eu vou mostrar a vocês. Mas dá para ver um pouquinho que está esverdeado lá dentro da minha mão. Se eu apagar aqui essa luz, nós teríamos uma melhor visibilidade. Deixa eu ver aqui. Vou apagar só para vocês verem o LEDzinho lá, viu, pessoal? Ó, tá vendo? Eu vou estar reiniciando a fonte apenas para ver o início dela como que é. Ó, desliguei. Ele contou vermelhinho, só os capacitores da fonte ainda com uma certa tensão. Desligou totalmente. Então eu vou ligar, ó. Inicialmente é vermelho. Já iniciou a fonte. Pronto, a fonte tá beleza. Então vamos à iluminação. Era só para vocês terem uma certa noção aí.
Então, pessoal, você vê que o problema de proteção foi sanado. E agora vamos ver as tensões das saídas. O outro lado, a saída do outro lado, que é o mesmo conjunto desse, ou seja, uma saída um par desse lado e o outro lado, está o mesmo padrão, só que lá eu não mexi devido ter sanado o problema apenas removendo essas saídas do lugar e liguei ela sem saída, a fonte já voltou sem estar em proteção. Então, por aí eu já caracterizei a ideia. Existe problema nessas saídas aqui. Então, beleza. A escala aqui de 200 volts, que a tensão aqui nos transistores agora é tão alta, dependendo da fonte, não vai medir mais na escala de 20 ali, por exemplo. Então, vou manter aqui na base, vou manter meu multímetro aqui na base desses, e, por exemplo, vou ao coletor. 42,2 volts. O coletor do próximo. Isso aqui é só para eu conferir se as tensões neles estão igual, pessoal. Tensão do próximo 44,2, a tensão desse também 44,1, alguma coisinha, ó. 44,2, 44,3. O terceiro 44,2. Aqui, pessoal, cuidado máximo aqui não escorregar a ponteira e dar curto no seguinte ali no pino, viu? Coletor desse outro. Pronto. 44,6 volts. Então eu testei todos eles aqui, verifiquei tem uma tensãozinha maior nesse aqui, ó. Tá vendo? No coletor desse eu tenho uma tensãozinha maior do que os outros. Na verdade, meu multímetro também que não é fiel. Então é uma coisa aqui que para você ter certeza é bem cabuloso. Ó, 44,4. Até um mal contadozinho que deu ó, 44,3, 43,4. 43,4. 43, 44. Ó. Eu vou mexer de novo aqui só para ver se meu multímetro. 44,4. Então eles devem estar com as tensões iguais, pessoal. Ó, coletor todos iguais. A não ser que tenha algum que eu falei. Isso não é 100%. Eu conferi todos eles, tem uns que tem maior ganho do que os outros. Mesmo, vamos dizer, os mesmos parâmetros, mas na prática não é. Então por aqui você já vê que dá erro um com o outro. 42,7, 42,7, 42,8, 42,8. O meu multímetro já não deu mais os 44, nem fechou nos 43, ó, 42 e pouco. Então vamos a base desse aqui. A base desse aqui, lembrando que isso aqui é o P, na verdade isso aqui é o NPN. Então a base desse é positiva. Eu vou só por curiosidade para vocês, o pino 1 que seria a base e o 2 que seria o coletor, que é o do meio. Então já deu um sinal negativo, ó, menos 42 volts ali, ó. Tá vendo? Então eu vou inverter a ponteirinha, que eu já sei que a base desse é positiva. Vou para o segundo aqui, que está muito pino aqui pertinho, sujeito escapuleiro e dá curta em algum pino ali. Entre base e coletor desse. Deve ser a extensão parecida com o outro lá, viu, pessoal? 42,8. Nesse segundo aqui. 42,8. 42,8. E 42,8. Então esse aqui já deu mais fiel um pouquinho o teste. Aí isso aqui, pessoal, estou mostrando só a vocês. As tensões aqui devem ser, o certinho era para ser 100% igual. Entre base e coletor, base e emissor. Base e emissor, vou mostrar a vocês aqui. Porque base e emissor, praticamente, ó. Base para emissor. Ó, 0 volts. 0 volts. 0 volts. Por quê? Porque o emissor está com a mesma tensão da base. Então, de base para coletor, na verdade, de coletor para emissor, aí sim eu tenho um diferencial. A fonte desarmou, escorregou a ponteira aqui, tocou aqui, então ligou o coletor para a base. A ponteira. Em proteção. Vou desligar, vamos olhar se não danifica esse transistor. Aí é que eu falei a você, muito cuidado aqui. Ó. A ponteira escorregou, ligou, base com um coletor, aqui já vai curto para a fonte. Eu vou ligar novamente. Ó, já queimou um transistor, tá vendo? Entrou, armou proteção, ó. Tá vendo? Ó. Bem sensível o circuito, pessoal. Você vê que medindo essa extensão, vou mostrar a vocês, queimei mais um dos transistores. Não tem problema, vamos deixar lá os danificados. Vou agora, na verdade, verificar quem é que está com problema aqui. Vou desligar tudo aqui, tirar a alimentação.
Mas você vê que danificou e foi esse daqui que eu estava medindo, se eu não me engano. Então, eu vou ver se tem tensão ainda aqui nos pinos dele. Na verdade, eu estava medindo de coletor para emissor. E a ponteira escorregou, ela é unindo coletor com base. Eu não tenho tensão porque está um... como certamente entrou em curto ele, a tensão do coletor foi descarregada para a base. Se não tiver danificado o circuito anterior a ele, certamente ele que entrou em curto. Então vou ter alimentação, vou tentar fazer uma análise rápida aqui, ver se não tem um curto direto já com esse próprio aqui, que foi o do curto. Ó, pessoal, tá vendo? Curto direto com ele. Deixa eu ver esse outro. Aqui ele, na verdade, é uma questão aqui. Isso aqui, na verdade, ele carrega o capacitor lá. Viu? Como a base dele tá ligada fazendo série com as outras aqui, ó. Todas as bases vão ter a mesma continuidade. Então, se tem um curto de base coletor para um, certamente os coletores também estão unidos. Ou seja, se um entrou em curto, todos os outros vão apresentar curto. Então, por exemplo, eu tenho continuidade desse de base para coletor. Às vezes é o capacitor de filtro também da fonte carregando, viu? Vou deixar um tempinho aqui ver se ele carrega o capacitor. Se não for, então vejo que não é. Está muito demorado. Então, ó, todos os outros agora me apresentam curto. Ó, todos os pinos dos outros agora me dá curto. Menos esse daqui não é para dar, porque esse aqui é o outro pau. Tá vendo? Então esses, as tensão dão porque é padrão aqui, na verdade, a base desse seria negativa e desse seria positiva. Como tem um curto aqui, está ligando aqui o coletor, mas no emissor desse é diferente já dos desses, por exemplo, os emissores. Tá vendo? Realmente agora está carregando o capacitor. Emissor, está carregando capacitor, emissor, capacitor, ou seja, eu estou pegando já a alimentação do capacitor. E os coletores deles. Também foi para o capacitor lá, coletor, foi para o capacitor, então esse aqui, como é o outro par, ó, ele não tem continuidade de já esse os passos, um acompanhando ali o outro em paralelo, a ligação, ó, todos da curta agora. Certamente eu queimei um desses transistores. Se tivesse queimado algum dos diodos de saída aqui, teria curto total neles. Então certamente eu vou no que eu acabei de danificar. Então eu vou dar uma pausazinha no vídeo aqui, na verdade, para eu me esquentar meu ferro de solda que está frio. Demora um pedacinho para aquecer aqui, viu? Acredito talvez aí uns 4 minutos, 5 por aí que ele vai estar no grau, viu? Então, é só para vocês, pessoal, ver aí como é que é, né? Muito cuidado quando tá trabalhando com isso aí. O bichinho desse aqui me custou 15 reais. Então você vê que curto-circuito tem 15 reais. Tomara que tenha sido só esse, porque como eu falei, estão ligados em paralelo um com o outro. Ao dar curto em o curto, consequentemente, acontece junto para os outros. Então alguém certamente foi embora, pode ter levado o outro junto com ele. Mas aí só treinando agora para testar. Mas por enquanto, eu vou pausar o vídeo, aguardar o ferro aquecer para nós continuar removendo e testando para ver. Mesmo, por exemplo, esse que entrou em curto, se eu tirar esse fora e ele aqui está em curto, ele, a fonte deve sair a proteção, que foi o caso que entrou em proteção. Não ligou mais. Então, pessoal, vamos ver se retira esse em questão que foi que ele estava mexendo e onde causou o curto. Enquanto isso, eu fui pegar um cafezinho para esquentar a garganta. Ele que o ferro também já está quente. Vamos ver agora a situação. Preferi aquecer esse ferro aqui porque de repente eu precisar estar removendo todos os quatro. Esse aqui é mais prático na questão quando é essa situação aqui, viu? Se fosse só um, o meu outro ferro ali eu acho mais prático. Mas como aqui no seio, pode ser que realmente precise eu remover mais que um. Então esse aqui me dá mais praticidade para isso. Mas é que nem eu já até um vídeo anterior, pessoal. A demora para você estar com ele pronto, para coisar. Se fosse pronto, eu já teria removido há muito tempo. Então, ou seja, aguardei bastante tempo para que ele aquecesse. Por exemplo, se eu removi esse, não vou mais precisar remover, teria que retirar ele da tomada novamente. E por aí vai. Mas deve você deixar ele guardado por muito tempo na tomada, se você
Mas é um teste de curto direto, pessoal. Então não tem um curto direto com esse transistor. Tá vendo? Pode ter uma espécie de fuga, vamos dizer assim. Então por isso que eu digo, o outro ferro é prático, porque no instante eu removo ele, ou ele não está em curto. Ele pode ter ficado, nem anteriormente, tinha alguns que não mencionei, em fuga. Foi causado um curtozinho aí lembrando o que é que eu falei. Não sei, esse circuito pode ter até alguma proteção em questão, como foi um curto, deu curto. Entrou em proteção, eu desliguei a fonte, religuei, tipo assim, o circuito ainda espera um certo tempo para reiniciar. Às vezes tem alguns circuitos tem essa questão. Ou seja, de imediato ele não vai voltar ao circuito. Você teria que dar mais um tempo, digamos assim. Então, tirei um fora, que foi o que eu estava mexendo. Eu vou ligar novamente a fonte e ver se ela dá algum sinal de vida ou realmente entra, liga novamente em proteção como anteriormente. Então, vou estar ligando aqui novamente minha fonte. 12,6 volts, 2 amperes, vou aumentar outra vez. Liberar a tensão para a saída. Ó, liberou a tensão para a saída, continua em proteção, dando um consumo ali aproximadamente 3 amperes. 2 amperes, que é o que está regulado, e na verdade uma queda de tensão de 3 volts. De 12 caiu para 9, alguma coisinha. Não vou demorar muito para não forçar os transistores da fonte. Vou remover mais um. Lembrando, na remoção, como o bico do ferro tem o risco de também curto-circuitar algum outro aqui, de repente tem carga no capacitor, apesar que está apresentando uma espécie de curto aqui. Tem carga no capacitor, digamos assim, para não arriscar, o certo era descarregar os capacitores. Evitar curto nos terminais dele, como eu causei no caso entre base e coletor. Mas aqui eu vou com cuidado para não estar acarretando uma situação dessa. Remover mais um. O seguinte, antes, na verdade, depois do que aconteceu o ocorrido. Depois que ele está aquecido, o que é que eu falei? Eu esperei mais ele, que eu digo, certamente não vai ser só um aí. Talvez eu precise remover muitos aí, então esse daqui eu tenho mais praticidade na remoção de vários componentes, viu, pessoal? Removi dois, vou testar esse outro, vou novamente ligar, ver se resolveu o problema, ver se esse apresenta curto. Não tem curto, pode ter fuga, que como eu falei, tem que fazer um teste de fuga aí com a fonte bancada aí, se for o caso que eu fiz anteriormente. Removi dois, vou novamente ligar minha fonte bancada. Isso é um teste rápido, ele não está com curto total, então está só dando um alto consumo na fonte. Liguei. Deu uma queda de tensão bem pouquinho na fonte, não chegou a ligar nem Deixa eu ver aqui, pessoal. Na verdade não foi nem queda, foi eu que mexi aqui na regulagem da fonte. Deixa eu ver aqui. Duas coisas, eu mexi na regulagem da fonte aqui, toquei com a mão no botão onde... Na ligadazinha eu mexi com o botãozinho da regulagem da tensão e mostrou uma tensão abaixo de 10 volts, na verdade. Eu achei que fosse queda que teve. Mas não. Na verdade, eu não cheguei nem a conectar a garra negativa aqui. Ó. Então, minha fonte está desligada. Vou conectar a garra negativa e vou dar start nela agora. Ligou o LED vermelho. Deu uma queda de tensão de aproximadamente 9 de 12 caiu para 9 e o LED continuou vermelho. Então, problema na minha fonte. Entrar agora nos dois novos que eu coloquei. Removê-los. No caso aqui, ó, já removi dois, porém ele não tão curto. Não indica ter curto. Minha fonte está desligada, mesmo assim eu vou tirar a garrinha para não evitar problema. Vou remover agora direto os dois que eu coloquei novo. Se ele já tiver algum problema, agora eu vou testar os dois já fora.
Tá dando uma posição ruim de conexão da ponteira do bicho. Não, pronto, derreteu agora só. Só um pino preso, pessoal. Tá preso. Não precisa nem acionar o sugador, só para soltar a solda. A solda tá boa de remover, uma solda nova. Tinha sido soldado todos eles há pouco tempo. Mais um removido, então removi todos do conjunto aqui desse lado. Eu vou fazer uma coisa aqui que eu não fiz ainda, e na verdade tem que ser feito, mas aí eu vejo ser da bobeira, gravando, perde um pouco da atenção dos detalhes do diagnóstico, que é, pessoal, se eu tirando essas soldas não está ficando algum restozinho de solda que causa curto de um terminal para outro, porque se ficou também, mesmo eu tirando o componente defeituoso, eu mesmo provoquei um curto. Ó, aqui eu tenho dois dando bipando, só que aí vem a questão, tá carregando lá, ó. Então é o capacitor. Deixa eu ver esses dois. Beleza. Esses dois. Beleza, continuo carregando o capacitor. Esses dois últimos. Continuo carregando o capacitor. Então de base para coletor, que foi onde eu causei o curto. Tem um curto aqui, ó. Base para coletor. Não tem o curto aqui. De base para coletor. Não tem o curto aqui. De base para coletor também não tem o curto aqui. Base para coletor não tem curto aqui. Esse aqui me identificou curto. Vou ver novamente. É porque tem capacitor, já está carregando o capacitor. Então foi realmente o capacitor. Atenção de base para coletor. E agora está passando para o capacitor. É só mais uma busca de realmente um curto total. De repente é solda, espalha e emenda uma trilha com a outra. Tem 3 trilhas bem pertinho aqui. Na verdade 4. 1, 2, 3 e outra do outro lado. É o pino que faz conexão aqui do... Deixa eu ver para onde esses pinos vêm. Os caras estão interligados entre esses. É interligando os coletores dos transistores. Então não tem um curto direto. Certamente eu danifiquei algum circuito lá para frente, pessoal. Vou novamente ligar aqui, que agora eu não tinha ligado ainda com eles todos fora. Cuidado, como eu falei, para não ficar planetinho de solda e causar curto na placa. Então você vê, eu já estava com o circuitinho funcionando, bonitinho. Na gravação deu problema. Eu não, eu causei na verdade. Quando o café, senão ele congela, vou dar start e ver o... Deixa eu regular minha pressão, porque está meia doida aqui a pressão. Tem 12,6 volts. 12,7. Vou dar start novamente. Ó, a fonte agora startou sem curto, tá vendo? Não está em proteção. Minha tensão da fonte não teve queda. Consumozinho ali de 0,3 amperes, ou seja, 300 miliamperes. Ela tem realmente um consumo. Tá o circuito pronto para, vamos dizer assim, funcionar. Eu vou mais uma vez conferir essas tensões aqui, se eu tenho variação em alguma delas. E conferir agora transistor por transistor qual é deles que está dando problema. Eu vou conferir parecido com o que eu mencionei a vocês no começo, pessoal. É através do transistor que tem o menor ganho possível. Eu só estou com um aí reserva, senão eu vou ter que providenciar o outro. Escala de bip para medir tensão, aí não vai, né? Escala de 200 volts. Vamos a esperar que nem na outra vez uns 40 e poucos volts. Está em aberto sem o transistor de 80. 86.9. 86.9. 86.9. Vou conferir esses outros que estão com os transistores.
Porque tá faltando outro par, viu? Teria que estar com outro parzinho de transistor para poder um trabalho em conjunto com o outro. Então estou com um em aberto, tá dando atenção lá porque não tá tendo queda de tensão na associação deles, viu? Na verdade eu estou sem tensão nesse ponto aqui, viu? A tensão desse daqui tá zero. Vou ver aqui. Eu estou faltando a tensão desses transistores. Tá vendo? A fonte não está em proteção, está acionada, não estou tendo problema assim de consumo excessivo, mas não tenho tensão aqui. Então você vê que alguma coisa houve na fonte que não está mandando alimentação para esses transistores em questão. E esse aqui tem uma tensão alta. Tá vendo? A tensão aqui subiu para 86 volts. Ou seja, está o dobro. Essa tensão teria que estar dividida entre esse e aqueles. 86. Como eles trabalham, chamam para casado, esse daqui trabalha com, vamos dizer, os PNP e o NPN, pode ser pela falta desses, a tensão subiu aqui e não veio para cá. Tá? A tensão toda aqui nesse setor que está sem os transistores. Então, eu vou medir esses transistores agora no meu testador, vou olhar se eles têm alguma variação brusca na questão de ganho. Não vou logo direto a um teste de fuga. Demorando muito para fazer a leitura dele, viu? Ó, defeito nesse transistor. Identificou que ele é 2 diodos. Vou reiniciar o teste. E é um dos novos que eu coloquei, viu? Demorando muito a fazer a leitura. Né? Ou seja, não está tentando identificar. Ó, não identificou o que é um transistor. Identificou que é um diodo. Deu uma referência. Ou seja, o pino 3 ali é aberto, alguma coisa desse tipo. Então esse tá ruim. Deixa eu deixar ele de um lado. Testar mais um. Não lembro se foi os que eu testei foi os do curtozinho foi os novos que eu coloquei, o que foi? É como eu falei, ó, resistor. Então você vê aqui, eu vou reiniciar novamente essa leitura, vou mudar até o ponto aqui. Como eles trabalham os quatro, que eu falei, as bases é tudo ligada, aí eu liguei, ó, resistor. Certamente queimou esses 4 transistores. Ó, tá vendo? Já tá dando uma certa resistência aqui de um para outro. Então o teste não está identificando que eles são transistores. 2 mortos. Certamente foi embora os 4, pessoal. Esse identificou que tá bom. É um transistor NPN. O HF está em 175. Tensão 544 milivolts. Então um tá bom. E é mais dos velhos, viu? Não é nem dos novos que eu usei. Vamos ver. Dois tão bons. HF é 145. Então você vê que a diferença desse daqui, 170 e não sei quanto, e o outro 145. Porém são os transistores velhos. Tenho 2 dos novos que foram por brejo. Esses dois aqui. Os dois. Ó, tá vendo a demora para fazer a leitura? E ele leu dizendo que é um diodo. Você está lendo só a tensão da junção deles. Então, pessoal, o que ocorreu aqui agora? Deixa eu ver aqui. Esses são os 15032, o resistor. Ou seja, queimou todos os dois. Certamente é o conjunto que estava próximo onde eu estava fazendo a medição e queimou dois. E dois se salvou mais distante ali um pouco. Então, 2 queimados. Vai para substituição. Eu não vou ter mais eles aqui. Eu estou com um monte de transistor aqui. 15032. Queimado é o 15032. Então, eu tenho mais um. Pronto, por sorte eu tenho 2 ainda, viu, pessoal? É,
Eu tinha comprado o conjunto para trocar, se for preciso, todos eles por inteiro. Como tinha alguns que, como eu falei, estavam raciados, ó, sorta isso. Ó. Comprou com sobra, tem franquia. 15,32. Pessoal, o vídeo tá ficando gigante, mas pelo menos estou mostrando, vamos dizer assim, a realidade do que houve. A fonte continua ligadazinha, ó. Não está em proteção. Eu falei para vocês uma coisa, foi o que me ocorreu antes, e eu mesmo provoquei novamente, sem querer, mas provoquei. Então vou remover, na verdade vou substituir eles, vou estar removendo a alimentação da fonte, para estar fazendo essa substituição. Nós continua os detalhes depois aqui, vamos ver. Eu vou só fazer essas curvinhas dos terminais dele aqui com um alicatezinho aqui, coisa rápida. Só o detalhe das curvazinhas dos terminalzinhos deles. Pronto. Fez de um. Fez do outro. Essa curvazinha, pessoal. Olha que ele é curvado, nem fosse um zigue-zaguezinho ali. Quando eles vêm novinho, não vem. Tem uns que às vezes vêm com as curvas padrão, mas eles vêm bem rentezinho. Então ele veio rente, eu curvei e fiz o que que os outros antigos tinham. A mesma curvinha parecida. Tá com o resto de solda no pino. Você vê, ó. Eles têm a curvinha já parecida aí. Eu fiz o parecer de um com o outro. Então agora o que é que eu vou fazer? Eu vou novamente meter eles no meu testador. Comparar se os HFE desses novos estão parecidos com os dos antigos. Esse antigo tem um que está com HFE bem baixo, em comparação era bom substituí-lo. Ó, NPN HFE 174, um dos novos que eu peguei, tá? Primeiro. Deixa eu ver o outro. HFE, que é o 174, ou seja, estão pau a pau. Transistor NPN, HFE 174. Vou voltar ao outro anterior, vou conferir só novamente uma coisa. Realmente, 174, tem desses dois que deram um pá mesmo primeiro, viu? Tá o ganho igual. Então eu tenho aqui que tem 170 e pouco e um 140. Eu vou substituir de 140, viu, pessoal? Ó. NPN 175, ou seja, um pouquinho a mais. E esse outro, esse daqui em questão, ó, o ganho tá lá embaixo. Ó, o ganho 145. Eu poderia fazer um par com ele, com algum outro, um par não, na verdade trabalha os quatro, como eu falei. Eu poderia juntar ele com, vamos dizer, com outro, que tivesse um ganho também de 145. 145, 145, os quatro 145. Como não deu, esse aqui está em 145, vou deixar esse aqui de lado. Tá dentro da vasilhazinha aí. Futuramente, como eu falei, pode dar até para um teste aí, eu reutilizei em alguma coisa. O 15032. Só confirmar se realmente 15032. Vou confirmar o desse também está dando 175. Porque se tiver, tão bom. O bom era que fosse todos os outros conjuntos lá também, viu? Ó, 174. Então o transistor aqui está aprovado. 174 e teve um que é o mais velho da história aí, que é um que era dos conjuntos antigos. Tá dando 175. Por aí você vê. Eu vou botar eles todos com os ganhos aproximados de 174. Esse daqui, eu não lembro quanto foi que bateu, mas é 160 e alguma coisa, para 170 também esse estão, viu? Igualar os ganhos dos transistores. Se um está trabalhando com um ganho bem alto e o outro com um ganho baixo, um deixa de trabalhar amplificando o sinal, entregando os outros é quem vai vamos dizer, se esforçar para amplificar o que aquele não está amplificando. É que você está trabalhando forçado e alguém não está se esforçando. Ou seja, a carga vai para os que estão com maior ganho. Por quê? Porque um que era o conjunto deles não está trabalhando igual. Por aí vai. Mais ou menos para isso. Então, para igualar a questão, vamos igualar os ganhos dos bichos. Deixa eu ver aqui os que queimaram. 15032.
Z32. Então vamos botar no lugar, pessoal. Não vou cortar o vídeo aí, vou deixar passando. Vamos já chegando ao final dos detalhes, que aqui é só soldar aqui agora e ligar a fonte. Não ligou a proteção, pronto. Vou até esquecer um detalhe que eu ia mostrar lá dos MOSFET a vocês, porque vai ficar um negócio absurdo de grande esse vídeo. Aqui o aquecimento, pessoal, é entre o terminal e a pernazinha do componente, viu? Na verdade, o terminalzinho, o aquecimento é no local de solda da placa junto com o componente. Aquece ambos, para quando a solda for depositada, se espalhar entre a placa e o terminal do componente. Então fica uma soldinha brilhosinha, ó. Eu estou trabalhando com ela alta da bancada por causa disso, que a solda é desse lado e os transistores é pelo outro, e são muitos para você estar mexendo. Então facilita estar colocando eles por baixo e soldando aqui por cima. Quando é só um componente, alguma coisa, eu não trabalho com ela suspensa de região, porque na verdade não tenho ainda uma plaquinha, vamos dizer, uma base de apoio para a placa. Vou até projetar uma. Nessa situação é bom você estar com ela num tripézinho aí, alguma coisa suspensa, para você ter esse acesso, ó, por baixo, tira algum componente, coloca e por aí vai. Não ser fixada direto numa base plana. Novamente, mais uma coisa, terminou de fazer a solda desses terminais aqui, duas coisas aqui vão ser feitas. Terminei de fazer a solda, volto com o meu multímetro, ligo, confiro se não tem o curto-circuito nos terminais que eu acabei de fazer essa solda, ou seja, que eu vou constatar se tem o erro ou não. Ó, escala de bip. Eu quero só pegar, ver se tem o curto-circuito ou não. Eu falei, aqui tem um capacitor que lá carrega. Então, inicialmente o capacitor vai descarregar. Não tenho mais bip. Para cá eu não tenho bip. Para cá não tenho. Inicialmente, às vezes até começa bipando, pessoal. Mas como eu falei, o capacitor do filtro da fonte vai carregar. Não tenho mais bip. A partir daí não deve ter mais bip tão contínuo. Vou ver aqui. Ó, capacitor carregando. Capacitor carregando. Inicialmente ele começa a bipar, mas aí o capacitor começa a pegar carga e ele começa a aumentar a resistência interna dele. Ó. Beleza, capacitor carregando. Inicialmente, capacitor carregando. Então, falta só um aqui. Ó. Demorou muito esse bip, é que nem eu estava testando anteriormente, então você desconfia que não é mais capacitor, e sim realmente um curto. Capacitor carregando, no terminal vai bipar de novo, nem está fazendo sempre. Ó. Estou entre coletor e emissor, capacitor carregando. A base, ó. Ou seja, o próprio circuito vai descarregando o capacitor, volto a testar, já está como se fosse um curtozinho. Só que você vê que ele começa bipando com o tempinho, acabou o bip, começa a contar uma numeração alteando ali, então seria a carga no capacitor em milivolts, quanto é que já está. Eu vou só apresentar para vocês verem isso aí. Inicialmente começa bipando como se fosse um curto, vai me dar valor 0, 0 ali. Isso aqui não é escala ohmica, pessoal, é escala de bip e medição de diodo, então ela carrega, mede um valorzinho de tensão que vai dar no circuito aqui, junto que essa tensão é das ponteiras de prova. Então inicialmente vamos ver. Ó, vai começar a bipar. Ó, o capacitor já tem uma carregazinha, não começou, deixa eu ver um que começa. Esse, ó. Começou, deu 0,0 ohms, tá até o símbolozinho ohmico ali. Ó, não está mostrando mais ohms, agora está mostrando 0,500 e poucos volts, ou seja, meio volts. Então isso aqui é a tensão das ponteiras que está indo para o capacitor carregando. Carregou em 500 e poucos volts. 0,500 e poucos volts, na verdade, ou seja, meio volts. Então isso aqui é a carga da tensão indo para o capacitor. Chegou a esse ponto, a tensãozinha do bicho do aparelho é baixa, não consegue mais mandar uma tensão para continuar carregando, ali o tempo morreu. Ou seja, carregou até onde pôde. Então agora, pessoal, vamos ligar a fonte. Só mostrar esse detalhe aí do multímetro para vocês, uma hora que estiver pegando aí, fazendo a análise, apenas na hora que conecta o multímetro bipou, já achar que tem curto, não. Espere,
capacitor carregar, que é que eu falei, às vezes é capacitor que está em carga. Geralmente capacitor eletrolítico é quando tem um valor bem elevado de capacitância, a resistência ômica é mais baixa ainda e demora mais ainda ele carregar até o ponto do bip acabar. Inicialmente ele apresenta uma resistência ômica baixa e vai carregando, essa resistência tende a se expandir também. Então, minha fonte de bancada está ativa, só não está ligado ainda aqui. Meu remoto também já está ligado, falta só tensão da fonte liberar para cá. Vou liberar e vamos ver agora. Sai de tudo no lugarzinho. Liguei a fonte, LED vermelho aceso, apagou o LED vermelho, ligou o LEDzinho verde. Ó, pessoal. Você vê, ó, aquela brincadeira lá queimou duas saídas, tá vendo? Vou ver se vocês verem no vídeo. Tá aí, ó, LEDzinho verde. Deixei lá dentro aqui no escudo da mão, você vê melhor. Vou apagar a fonte, vou desligar a fonte para o LED apagar, ó. Desliguei a fonte, o LED apagou-se. Vou ligar a fonte, inicialmente ele vem vermelho. Vermelho. Apagou. Verdinho. Ou seja, saída não tem mais saída em curto. Mas você vê que eu perdi duas saídas. Vocês têm ideia, ó. R$30. Aqui é R$15 uma saída dessa. Perdi duas saídas. Um vacilo que eu dei com a ponteira do meu multímetro. Então você vê que por aí é muito cuidado trabalhando com eletrônica. Não compensa às vezes você está querendo trabalhar aí, querendo fazer, digamos assim, às vezes serviço tão barato. O barato pode sair caro. Ou seja, imagina eu cobrei um exemplo. Botei 4 saídas novas aqui, inicialmente. Botei 4 saídas novas. E digamos assim, eu já dado o orçamento. Não, foi 4 saídas novas, foi R$60, vou cobrar R$100 o cliente, vou ganhar 40. Terminou que depois eu decidi trocar mais saídas. E no final das contas, perdi duas. Tá vendo? Um vacilozinho, perdi duas, foi embora R$30. E R$30 ainda tem aqui mais uma, duas, três, quatro, 5 saídas aqui, ó. Ainda tem R$75 aqui, ou seja, só de material aqui, R$105. Imagina que tivesse cobrado 100, já teria tirado 5 do meu bolso e trabalhando esse tempo todo, ou seja, perdido. Então não compensa. Dá para fazer? Dá. Você cobra o material, cobra o seu trabalho. O seu trabalho é o quê? O risco que você corre em danificar mais um componente, você ter que se arcar com prejuízo, seu conhecimento, estudo, por aí vai. Então, tamo junto, pessoal. Não deixa de dar o like, curtir o vídeo, compartilhar nos grupos de vocês aí. O conteúdo ficou longo, mas de qualquer modo traz conhecimento para aquele que tem interesse de, digamos assim, buscar mais informação sobre o que ele busca vamos dizer assim, para incrementar seu conhecimento. Incrementar, na verdade. E estamos juntos.